O objetivo desse vídeo aqui vai ser a gente falar a respeito de enumeração web. Tá? Bom, por que isso? Né? Primeiro a gente tem que ter um entendimento ali, tá, da tecnologia que está envolvida ali na aplicação que a gente está testando. A gente precisa entender como que ela está configurada, como que ela está estruturada, o que ela detém de tecnologia empregada para que a gente tenha condições de conduzir nossos testes e tentar fazer algum tipo de exploração ali. Tá certo que a margem ela é bem tênue, né, entre você fazer uma enumeração e a exploração propriamente dita, dado a própria natureza da vulnerabilidade, como a SQL Injection, por exemplo, né, onde você vai ter ali um input, um formulário para você imputar ali algum dado, alguma coisa, né, o qual vai fazer algum tipo de consulta no banco de dados, você já vai, naturalmente, que você já vai testar ali o SQL Injection. Se estiver vulnerável, você já vai conseguir explorar, tá? Bom, dito isso, vamos lá. Vamos ao que interessa. Aqui eu vou me pegar um escopo bem específico, tá, da OSP, que no caso seria a enumeração conforme essas etapas aqui. Eu até coloquei um checklistzinho aqui para que fique fácil ali para a gente recordar, né? Então eu sempre gosto de começar os testes por uma enumeração ali de URLs, né? Ou seja, coisas não linkadas por meio da aplicação que a gente consegue acessar ali na aplicação, tá? Algum arquivo oculto, algum arquivo com informação confidencial, qualquer coisa dessa aí que a gente consiga extrair e tá entrando ali na aplicação, tá entrando no servidor, a gente está conseguindo alguma informação sensível para ajudar a gente na etapa de exploração. Então vamos lá. Para fazer essa enumeração, vamos começar aqui então. A enumeração de URL, como que a gente vai fazer? Bom, lembrando aqui, eu vou utilizar algumas máquinas, né, do Hack the Box aqui para a gente explorar essas situações, né, para a gente exercitar essa ideia de enumeração sem explorar necessariamente os pontos, só para a gente deixar bem metodológico aqui, tá? Vamos lá. Bom, a princípio, tá verificando aqui a conectividade, a máquina está escutando. Bom, web, né? A gente tem lá as portas 80, 443, geralmente, tá? Convencionalmente falando, lógico que a gente não precisa se prender somente a essas duas portas, pode ter outras também, mas convencionalmente são essas portas que são utilizadas, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente só vai verificar se o serviço realmente está escutando ou não, e não pode nome aqui. Muito bem, então, a gente tem aqui que está escutando, tá? E aí a gente vai abrir a aplicação, a gente vai entender como que ela funciona. Então, 10, 10, 10, 1, 4, 9. Tira o burp. Muito bem, então aqui a gente já caiu na aplicação, né? É claro que, dentre outras coisas que a gente vai fazer, navegar na aplicação também é uma delas, né? Enfim. E aqui vamos exercitar basicamente a questão da URL, tá? Vamos iniciar aqui. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente pode utilizar o GoBuster, Puff, WPUS, aí tem uma série de ferramentas que você pode utilizar. Eu costumo utilizar o Puff, tá? Ali na documentação eu costumo até colocar outras ferramentas que você pode utilizar para estar fazendo o mesmo, tá executando o mesmo teste, tá? Mas eu gosto de utilizar o Puff. Eu já estou habituado, eu prefiro e vamos que vamos. Vamos lá, vou só identificar aqui qual que é o wordlist que a gente vai utilizar. Opa, common.txt. Eu gosto bastante da common.txt. Tá? Para o cenário de Capture the Flag, né, de CTF, é claro. Porque no ambiente produtivo, veja, que é interessante a gente considerar fazer um dicionário customizado, né, com algo que esteja contextualizado ali para a empresa na qual você está testando, para o ambiente que você está testando, para a funcionalidade do web server, enfim. Mas aqui para fins de demonstração a gente vai estar utilizando a common.txt, tá legal? E aí, legal. Bom, aí a gente vai fazer o seguinte, vamos informar http /10.149, tá? Eu costumo também, uma outra coisa que eu costumo fazer é só alterar o user agent para não chegar lá dizendo, olha, o GoBuster, estou batendo aí com o GoBuster, com o Puff, com whatever, né? Vamos lá, vou alterar aqui. Vamos pegar o user agent aqui. Legal. E vamos iniciar nosso teste. Bom, faltou só o principal, né, meu? O cara tá de sacanagem.
Fuzz. Muito bem. Aqui, isso aqui é uma questão de sintaxe de comando, tá? Aqui a questão é a seguinte, toda vez que houver algum tipo de dúvida com relação a algum comando, alguma coisa assim, a gente pode fazer uma consulta básica. Vamos lá. Não, puff, por exemplo. E aqui a gente vai ter, né, aqui todas as opções que a gente tem. E aí, assim, o importante é a gente deter o conceito, né, o conhecimento do conceito ali que a gente está empregando em meio aos nossos testes e ver como que a gente consegue traduzir isso no comando, tá? Por meio do man, por meio do help. Puff, acho que esse aqui é "-h", vamos ver. Ó, o "-h" aqui ele também dá deveras opções aqui para você estar utilizando. Vamos lá. Ó, então, voltando à questão de brute force de URL, tá? Ou ataque de dicionário, aqui eu costumo usar um dos dois, é o que vocês preferirem. Ó, a gente achou um que eu achei bem interessante aqui, ó. SP Images, geralmente vai ter alguma imagem, que a gente pode até dar uma verificada em metadados e tal, mas vamos lá, né? Aqui o que mais chama atenção é o Attachments. E aí, a gente pode até dar continuidade nessa enumeração aqui, fazendo da seguinte forma, porque aqui a gente enumerou basicamente o que seriam diretórios, mas a gente tem a opção também de enumerar o que seriam arquivos, né? Arquivos escondidos. E como que a gente faz isso? Informando extensões aqui, e no caso é por meio do parâmetro "-e", no caso do Puff, e "-x" no caso do Gearbuster, quem gosta de usar o Gearbuster não, desculpa, o GoBuster, tá? Uma peculiaridade aqui, que vale a pena a menção, tá? .php e .html. Vamos por partes. O Puff, ele costuma fazer o brute force ali somente em um nível, né? O Gearbuster, que é essa ferramenta aqui, Gearbuster, pp 2.10.10.149. Esse cara aqui, ele vai, ele tá abrindo a interface. Que coisa, hein? É o Dirby. Sou eu que tô metendo louco. É o Dirby. Olha aí. Agora sim. Caraca. Bom, enfim. Aqui, voltando. Brincadeiras à parte. Com o Dirby, a gente vai fazer o seguinte. A gente não, né? O Dirby. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai identificar algum diretório, algum endpoint, né? Não necessariamente um diretório, mas no nosso caso aqui é um diretório. Mas pode ser um endpoint de API, por exemplo, também. Aí, o que acontece? Ele vai adentrar nessa URL e vai brutar ali a partir daquele ponto também. Então, no caso, a gente achou attachments, o Gearbuster, ele já vai fazer isso automaticamente. A gente não precisa se preocupar com isso. Agora, no caso do Puff não. A gente tem que ir lá informar por meio de um outro comando, uma outra situação ali no qual a gente vai estar disparando o teste. Bom, muito bem. Agora, uma outra particularidade aqui que eu quero ressaltar é a seguinte, ó, a gente tem as extensões aqui dos arquivos, tá vendo? E você pode observar que eu informo .txt, .php e .html. Gente, aqui é tão simples quanto. Se a aplicação, eu apertei F12 para entrar nessa tela aqui, tá? F12. Legal. Se eu dar um reload, e der uma analisada aqui, tá? Nos headers da aplicação, a gente pode observar que a aplicação ela está rodando por meio de um PHP. A linguagem de programação ao qual foi desenvolvida essa aplicação é um PHP. Então, vocês concordam comigo que não faz sentido eu utilizar outras extensões aqui que não seja TXT, PHP, HTML, .back, né, de backup, por exemplo, coisas nessa linha que a gente pode estar informando aqui. Tá? Para fins de teste, eu vou informar só esses três mesmo e vamos tocar o barco aqui para ver o que a gente encontra de interessante ali na aplicação. Tá? Então, só retomando aqui, né, brevemente, a gente fez aqui o teste, tá? Utilizando o common, né? E tudo que tiver, todo o conteúdo aqui no common, exceto os comentários, por menos ignore comments aqui, né? Esse comando aqui, esse parâmetro aqui, ignorando os comentários, ele vai informar aqui no fuzz. E aí ele vai brutar um a um na URL. Aqui acha diretório. E aqui a gente vai estar procurando por arquivos, tá? Como no nosso exemplo aqui, a gente conseguiu verificar que existe um config.txt dentro do attachment. E aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai abrir esse cara.
ó, config.txt. Na hora que a gente dispara, o servidor ele responde com informações sensíveis aqui, como vocês podem ver. Ó. Aqui você já tem uma senha aqui você já vai ter outras senhas, enfim. Aqui você vai dar sequência aqui no teste. De novo, a gente não vai entrar no mérito de exploração dos pontos, é só mais a questão de enumeração, tá? Tá bom, agora a gente já vai para a próxima etapa, que seria navegação manual, né, na aplicação e examinar o conteúdo da página. Mas aí tem uma outra aplicação que eu acho que pode contribuir com a gente. Tem uma outra maquininha do Out of the Box que faz mais sentido a gente olhar. Vamos dar uma olhada nesse cara aqui, ó. Vamos lá. Então a gente tem essa máquina Mirai aqui, que ela consegue, ela dá um escopo pra gente aqui, que comporta esse teste, tá, de inspecionar o conteúdo da página. Olha só que interessante. Então aqui a gente abriu a aplicação, certo? Para a gente inspecionar o conteúdo da página, basicamente a gente vai apertar F12, claro, tem outros meios também, dá para fazer esse vídeo de outras formas, né? Por meio do Burp, por exemplo, a gente consegue abrir esse cara aqui, fazendo a interceptação das requisições, né? Configurar devidamente o proxy ali, tá? No nosso browser. Vamos lá, configurei aqui, esse aqui é o Foxy Proxy, mas para fins de demonstração aqui não cabe no nosso vídeo. Vamos lá, só para demonstrar como é que isso aqui ficaria. Tá, aí aqui ó, pode observar que a gente já tem aqui o conteúdo da página, tá? Então a gente pode fazer essa análise tanto por meio do proxy, que é o que a gente convencionalmente costuma fazer, ou a gente pode até vir aqui em F12, Expand All. Para o cenário do Mirai em si, o que pode nos ajudar aqui dentro? Por exemplo, essa aplicação aqui, ela faz uma consulta a um outro domínio, tá? Que seria o pi.role, tá? No qual provavelmente vai ter uma outra vulnerabilidade lá e tal, e você daria sequência no CTF. Mas o objetivo aqui é a gente entender como é que funciona esse processo de analisar o conteúdo da página. Então a gente faz essa análise aqui, a gente vai procurar por comentários, por exemplo, que pode exibir algum tipo de informação sensível, procurar por subdomínios, assim como outros domínios também pertinentes ali à aplicação que a gente está testando, tá? Fazer análise do JavaScript por meio do debugger, que aqui não é o caso, porque não tem nada aqui a princípio. Mas, por exemplo, como a gente viu, olhando o conteúdo da página, que a gente tem um novo domínio aqui de consulta, então, o que a gente pode fazer? Dando sequência aqui no nosso teste, né? Basicamente, vem aqui etc hosts e adiciona esse novo domínio que a gente encontrou, tá? Bom, beleza. Daqui em diante, a gente já vai entender melhor o que pode acontecer. Se eu dou um F5 aqui, ó, veja que já mudou a carinha. Porque ele foi fazer uma consulta a um outro domínio, o qual a gente identificou ali por meio do código-fonte, tá? Mas vamos até esse outro host aqui, né? Ou esse outro virtual server, né? No caso. Olha só, aqui a gente já cai em uma outra aplicação, tá? Então, assim, isso aqui foi só para exercitar. Lembrando que a gente não é necessariamente esse cenário que a gente vai pegar em outros casos, mas tudo coisa que a gente tem que avaliar, né, enquanto está fazendo nossos testes. Bom, dito isso, um outro ponto aqui, que acho que vale a pena a menção, é o seguinte, é fazer a procura por CVE, né, da aplicação, tá? O objetivo aqui, basicamente, é pegar o nome da aplicação aqui, como a gente pode ver, ó, pi-hole, tá? pi-hole, e a gente vai pesquisar para verificar se existe alguma CVE. Tá? Search exploit, pi-hole. Olha lá, visto que a gente já tem aqui alguns exploits para a gente testar. Ó, pode observar que ó, é menor que 4.4, a versão que a gente está aqui é 3.1.4, teria que fazer o teste para verificar se realmente vai funcionar ou não. Mas enfim, aqui já seria uma forma, já um outro vetor de ataque que a gente está descobrindo ali e que a gente pode exercitar isso durante o nosso teste. Tá? Agora tem um outro ponto também, até deixei
devidamente anotado aqui para gente seguindo a metodologia, tá? A navegação manual a gente já verificou, a aplicação a gente verificou que ela possui algumas CVEs, o próximo passo seria a gente testar cada um desses exploits, verificar os cabeçalhos, né? Que aí verificando os cabeçalhos da aplicação, a gente vê se tem alguma informação sensível, tá? Então se a gente vir aqui na aba Network, aqui a gente já consegue verificar alguns cabeçalhos aqui, né, de resposta do servidor. A gente tem que analisar isso, tá? Porque ele pode trazer alguma informação que possa nos ser útil, tá? Ou seja, ali procurar por um CVE específico. Por exemplo, aqui tem esse Light, um Light TPD, né? Vamos lá. Ó, a gente já vê que tem alguns CVEs para esse cara também. 1.4.35. Aqui aparentemente, ó, tem esse cara aqui, talvez que a gente poderia fazer um teste, tá? Mas essa informação a gente obteve como? Analisando o cabeçalho da resposta do servidor, tá? Bom, dando sequência aqui, a gente mata esse cara, tá? E aí, outros dois cenários aqui que a gente tem que levar em conta seria fazer o scan da vulnerabilidade, tá? Para fazer o scan, eu gosto bastante de usar o Nicto, tá? E para rodar o scan do Nicto, a gente vai fazer assim. Vamos rodar ele da seguinte maneira: menos host, http 10.10.10.95 2.8080, que é no qual o web server está rodando lá, tá? Legal, eu costumo também informar o "-t x6, porque "-t" é adição de vários testes, né, de tuning, e aí esses testes vão englobar SQL Injection, File Inclusion, uma série de testes que ele vai conduzir, mas um x6 significa que teste de negação de serviço ele não vai fazer, tá? Bom, enquanto esse cara vai executando aqui, por último e não menos importante, tá? Bom, só vamos abrir aqui primeiro, né, a aplicação para a gente entender que tipo de aplicação a gente está falando, né? 10.10.10, 95.80.80. Então, a parte de Tomcat, tá? Onde a gente vai estar tentando se autenticar nesse cara e tal, e agora entra a questão do Brute Force, né? Que conforme a nossa metodologia aqui, a gente acabou de conduzir o scanning com o Nicto. Claro, tem outras formas de escanear, o próprio Burp Suite também contribui bastante com isso, tá? Mas para fins da OSCP, o Nicto já seria o suficiente, tá? E o Brute Force aqui, como que a gente pode fazer esse cara aqui? Bom, pegando o exemplo desse formulário aqui, tá? Que seria uma autenticação básica, né, que a gente chama. A autenticação básica, ela vai via GET, e aí, o que a gente pode fazer? Tá, vamos lá. Vou até aproveitar aqui, ó. Já tem esse cara aqui para a gente usar. Ó, a gente vai com o Hydra. Eu gosto bastante de usar o Hydra. Com o Burp também é possível de fazer esse tipo de teste, mas eu gosto de usar o Hydra, né? Bom, primeira coisa, a gente vai informar aqui "-c" maiúsculo, porque a gente vai estar utilizando uma word list separada por nome, usuário, né, senha, tá? Ele já vai formatar isso corretamente na hora que ele disparar as requisições. Eu preciso informar qual que é o host, né, que eu vou testar. Eu preciso informar qual que é a porta para o qual ele precisa disparar essas requisições e de que maneira, né, que seria via HTTP GET, por ser uma autenticação básica. E por último, a gente precisa informar a URL a qual a gente vai estar fazendo o Brute Force, tá? E aí a gente dispara aqui e ele vai fazer o Brute Force, né? Ele vai identificar ali, conforme a gente alimenta aqui também, né? Nessa word list, ele vai tentar buscar, tá? Usuários, senhas válidas ali na aplicação. Claro que a gente não precisa se apegar somente a esse comando, existem outras formas da gente fazer, que eu já vou mostrar aqui também, tá? Como essa máquina aqui, ela não tem uma outra aqui que eu
que eu consiga me recordar, mas, por exemplo, aqui a gente poderia fazer de uma forma um pouco diferente, com menos N maiúsculo e menos P maiúsculo, a gente consegue informar separadamente, tá? Tanto usuários, né, em um arquivo e senhas em um outro arquivo, tá? Bom, além disso também tem um outro ponto importante para a gente conduzir esse teste via SSL, né? Então a gente vai informar um menos S maiúsculo, tá? HTTP GET host manager /HTML, conforme o nosso teste. Se houvesse TLS ou SSL nessa aplicação, tá? O menos S maiúsculo ele já nos atenderia. E para a gente matar essa questão aqui do brute force, como é que a gente vai fazer? Tá? Com o Hydra, agora a gente vai exercitar isso, só que na versão post, né? Ou seja, a gente tem um formulário que ele vai dessa forma aqui, ó. Vamos lá. Diferente da autenticação básica, ele tem um comportamento diferente, tá? Ele vai nesse formato aqui. Vamos lá, vamos fazer desde o início, né? Ó, então aqui, invalid username, beleza. Olha lá. Aqui ele vai nesse formato aqui, formato frente. Como é que a gente faz para fazer isso com o Hydra, tá? E para a gente fazer isso com o Burp, tá? Também que é bem interessante, né, a gente fazer esses testes assim com o Burp, mais fácil inclusive. A gente põe um add aqui, tá? A gente vem aqui, opa, esqueci de informar aqui o cluster bomb, que é para fazer um brute force realmente para cada usuário ele testar toda e qualquer senha do próximo arquivo, né? Então vamos lá, simple list, a gente vai carregar aqui o que seriam usernnames e aqui no payload 2 a gente carregaria o que seriam os passwords, tá? A gente dá um start attack aqui e ele vai disparar aqui pra gente, tá? Muito bem. Para a gente fazer isso por meio do Hydra, fazer da seguinte maneira. Então a gente vem aqui, Hydra, a gente vai informar aqui os usuários, né? Esses aqui são os passwords. Esse aqui é password. Vamos pegar os nomes de usuários aqui. Já deixei no esquema. Vamos pegar esse cara aqui. Legal. Diferenciando um pouquinho do outro comando, né, que a gente formou com "-c", a diferença é que aqui você informa username e password em arquivos separados, tá? Legal. E aí agora a gente vai informar o alvo, né? Que seria o block, né? Vou colocar username block, HTTP, tá? Bom, a porta a gente não vai precisar informar, porque já é a porta 80 aqui, né? Já a porta 80, então ele mesmo já vai, o próprio Windows já vai identificar isso por meio desse cara aqui, tá? Post, aí aqui vai mudar o seguinte, a gente vai informar um URL, qual a gente vai realizar o brute force, separado por 2 pontos, a gente vai colocar o payload, tá? No payload ali do método post, e é esse cara aqui. E agora, como é que a gente faz para informar o usuário e password, né? A gente tem que colocar dessa forma aqui. Pass, onde vai o password, tá? E aqui vai colocar o user. Nesse mesmo esquema também. User. Legal. E, por fim aqui, a gente vai colocar a senha, a gente vai colocar a string que retorna quando ele não acha, né, a credencial adequada ali pro sistema. Aqui nesse caso aqui, ó, a gente tem um error toda vez que o cara informa uma credencial errada, ele coloca error aqui na resposta. A gente coloca error aqui e dispara o teste. Aí o Hydra ele já vai conduzir esse brute force pra gente, tá? Bom, acho que esses são todos as formas aqui que a gente tem de conduzir essa etapa de enumeração.
tá? Um detalhe importante aqui que, assim, pra gente um pouco importa se vai realmente funcionar isso aqui ou não, né? De novo, essa é uma forma de mostrar como conduzir ali o ataque, tá? E, bom, para isso, utilizando as ferramentas ali do Burp, do Hydra, existem outras também que dá para ser utilizadas, mas aqui por uma preferência pessoal, eu utilizo essas ferramentas, tá? Então a gente fica por aqui, acho que dá para a gente concluir por aqui e até o próximo vídeo.